Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando a fanfic O Sábio dos Tronos capítulos 1 ao 2. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 1. O Lobo encontra o Sábio. Prólogo. Eddard Stark ou Ned Stark, como era conhecido pela maioria dos homens no norte, invadiu seu quarto dentro dos limites do grande castelo conhecido como Winterfell. Suas emoções eram de raiva, fúria, dor e desespero, tudo reunido em um. O sangue do lobo nele fervia a ponto de quase sentir como se seu corpo estivesse se transformando no próprio animal que a bandeira de sua casa ostentava desde a época de sua fundação. Por que ele estava cheio de tanta raiva? Tanta fúria? Tanta raiva? Seu irmão, Brandon Stark, o mais velho e futuro Senhor do Norte, estava morto. Seu próprio pai, o outrora atual Senhor do Norte, também estava morto. Morto pelo Rei Louco, Aerys II Targaryen, depois de ir a Porto Real para fazer seu apelo ao Rei Louco para devolver o corpo morto de seu filho a ele. E se não pudesse ficar pior do que isso, sua querida e doce irmã, Lyanna Stark, havia sido levada pelo filho do Rei Louco, Rhaegar Targaryen. Lyanna seria casada com o querido amigo de infância de Ned e irmão juramentado Robert Baratheon de Orce Baratheon. Mesmo agora, Robert estava reunindo sua casa, seus dois irmãos mais novos e qualquer outra pessoa que fosse contra as ações do Rei Louco contra Aerys II Targaryen no que certamente seria uma enorme guerra civil. Ned estava planejando se juntar a Robert com todos os exércitos do norte agora sob seu comando como o atual Senhor do Norte e Winterfell após partir dentro de uma hora. Adicionando os exércitos da casa Tully de seu casamento recente com Catelyn Tully, que era noiva de seu irmão mais velho antes que tal dever fosse passado para ele após a morte do homem. A mulher em si era linda. Há apenas algumas donzelas em todo o reino que poderiam ser equiparadas naquele campo e, mesmo assim, as poucas que o fizeram eram a única garota Lannister, Cersei, Elia Martell de Dorne e, claro, a própria Lyanna Stark. Tão bravo com o que aconteceu com sua família, Ned ignorou como sua perna bateu na mesa em seu quarto, e fez um compartimento secreto com um pedaço de pergaminho rolar para o chão. Parando em seu acesso de raiva, Ned olhou para o pergaminho, e viu o selo de seu irmão nele antes de relutantemente pegá-lo. Ele nem sabia que aquele compartimento em sua mesa existia e se perguntou o que seu irmão havia deixado para ele antes de sua morte. Ned estava realmente com medo de abri-lo devido à natureza possivelmente pessoal do que estava escrito nele. Quando isso foi escrito? Por que foi escrito? E por que estava escondido no compartimento secreto da mesa em primeiro lugar? Sabendo que a única maneira de obter respostas para essas perguntas crescentes era Ned, relutantemente, quebrar o selo do pergaminho, desenrolou-o lentamente e começou a ler as últimas palavras de seu irmão mais velho para ele. E naquele momento, a vida de Ned Stark e a maneira como Game of Thrones era jogado nos Sete Reinos mudariam drasticamente para sempre. Mais ao norte, localização oculta a leste de Winterfell, Ned Stark cavalgava com Sor Rodrik Cassel, um dos homens mais confiáveis de Winterfell, e um raro cavaleiro do norte. Os dois cavalgavam rapidamente com um jovem recentemente chamado Mestre Lúthien, que eles sentiam que possivelmente seria de alguma ajuda para eles em seu destino pretendido. Você tem certeza sobre isso, meu senhor? Não tenho dúvidas de que a letra do seu irmão era dele e era de mente sã quando escrita. Mas certamente ele estava enganado. Ninguém vive deste lado do norte ou tão longe nele, disse Rodrik enquanto Ned assentia, pois ele leu a carta do irmão várias vezes antes de mostrá-la aos dois homens com ele. Tenho certeza disso, Sor Rodrik. Se as palavras do meu irmão forem realmente verdadeiras, a ajuda que precisamos para lutar contra a casa Targaryen e o Rei Louco está aqui, respondeu Ned antes que os três chegassem ao local no mapa rudimentar deixado pelo falecido Brandon Stark. Uma casa. Uma casa de aparência estranha que não foi projetada como as outras casas no norte. Era mais larga em tamanho, o telhado inclinado bem além da parede interna da casa.
Abaixo do telhado estendido havia uma passarela com piso de madeira que aparentemente contornava todo o edifício. As paredes da casa eram de madeira com estranhas portas de madeira com pergaminhos quadrados brancos nelas. À direita da casa havia um jardim simples e algumas árvores surpreendentemente exuberantes de cada lado do edifício. Some-se a isso o fato de que estava nevando por aqui, o que tornou tudo ainda mais deslumbrante, se não místico por natureza. Há algo estranho aqui, meu senhor. Está no ar, sussurrou Sr. Roderick enquanto olhava ao redor em busca de algum inimigo hostil que seus olhos atualmente não conseguiam ver. Sim, eu também sinto, Lord Stark. Não sei se é realmente mágica, mas algo está de fato no ar. Algo forte. Algo poderoso, acrescentou o Mestre Lúthien enquanto se sentia um pouco nervoso. Eu confio nas palavras de Brandon, Sr. Roderick. Mestre Lúthien. Enquanto formos respeitosos e educados, não sofreremos nenhum dano aqui, disse Ned antes de descer do cavalo e caminhar lentamente em direção à casa estranha. Apenas para a estranha porta da casa se abrir e uma figura sair para a luz para eles verem. Saudações e cumprimentos, Ned Stark. Eu estava esperando por você, sussurrou a figura ainda nas sombras que cercavam o interior da casa, apesar de estar ao ar livre, à luz do dia, com neve ao redor. Adicione ao fato de que essa figura sombria tinha 3 olhos, com o terceiro olho bem no centro de sua testa, o que era um pouco assustador para os 3 homens do norte. Em sua mão direita, havia um cajado de monge, fazendo um som de tilintar com os anéis no topo batendo uns nos outros ao se mover. As roupas também eram estranhas. Algum tipo de casaco que descia até os joelhos do homem nas costas, com laranja de todas as cores e vermelho misturado. Suas roupas eram calças pretas, camisa preta, colete e calçados estranhos, com os pés mais meias piores postos, mas ele conseguia andar facilmente com eles. O rosto do homem tinha cabelos loiros longos e espetados que eram praticamente dourados. O cabelo sozinho quase poderia fazê-lo ser confundido com um Lannister ou alguém que os Lannister ficariam com inveja se vissem tal cabelo combinando, se não superando o seu. O cabelo dourado do homem era quase tão longo quanto seu casaco, na verdade, e embora a maior parte do cabelo fosse de fato loiro digno de um Lannister, havia longas mechas vermelhas destacadas neles. Também, você quase poderia dizer que a herança desse homem era uma mistura de Lannister e Tully com o cabelo ruivo misturado ao loiro. Quanto ao rosto do homem, ele ostentava estranhas marcas de bigodes como cicatrizes em ambos os lados do rosto, o que parecia ser uma parte natural e, portanto, poderia ser considerado uma marca de nascença de algum tipo. Quanto aos 3 olhos do homem, 2 do conjunto natural eram de um azul intenso que parecia brilhar com poder, e o terceiro na testa do homem era quase de cor lavanda que alguém poderia confundir com ser cego. Tenha cuidado, Lord Stark. Ele pode ser algum tipo de mago que aprendeu magia antiga. Ou talvez um demônio de algum tipo, sussurrou Roderick para Ned enquanto o desejo de desembainhar sua espada vinha à tona em sua mente. Somente a mão de Ned em seu braço o deteve. Talvez ele seja um ou outro. Talvez uma combinação de ambos. Eu não sei. O que eu sei, Sr. Roderick, é que ele claramente foi preparado para nossa chegada. Desembainhar espadas agora seria tolice. Viemos aqui para falar e ser civilizados. Eu falarei com ele sozinho. Você e Mestre Lúthien ficarão aqui com os cavalos, respondeu Ned com Roderick e Lúthien agora parecendo temerosos. Mas meu senhor, e se ele lançar algum tipo de feitiço em você? Virá-lo contra nós? Perguntou Roderick, já que tinha certeza de que esse homem usava algum tipo de magia para enredar a mente e roubar o livre-arbítrio de uma pessoa. Então eu confio em você para cumprir seu dever e acabar com minha vida para impedir que seu senhor viva uma vida de marionete. Ao mesmo tempo, se o pior acontecer, Mestre Lúthien pode escapar de volta para Winterfell para informar minha esposa sobre o que aconteceu comigo, disse Ned em um tom sombrio, Roderick olhando para ele. Antes de olhar para a figura com uma expressão cautelosa no rosto. Entre, Ned Stark. Você vai morrer congelado aqui fora. Traga seus homens também. Não vou deixar ninguém congelando em silêncio do lado de fora da minha casa, ordenou a figura antes de retornar às sombras da casa.
Meu senhor? Perguntou Roderick preocupado, pois sabia que se eles entrassem naquela casa, havia uma grande chance de não voltarem mais. Tenha coragem e fé, Sir Roderick. Devemos arriscar muito para sermos recompensados. Mesmo que o risco seja desconhecido, respondeu Ned enquanto marchava em direção à casa. Geralmente são os riscos desconhecidos que são os mais perigosos, e ainda assim, eles trazem as maiores recompensas se o empreendimento se mostrar frutífero. Uma raridade, com certeza, mas nestes tempos sombrios crescentes, é preciso ter um coração forte para enfrentar tais coisas, pensou Lúthien antes de desmontar de seu cavalo e seguir os dois homens em direção às portas abertas da casa. Tire as botas quando entrar. Não quero neve e lama manchando meu chão, gritou a figura mais para dentro da casa. Todos os três homens do norte se entreolharam, com um olhar de confusão em seus rostos, já que a maioria das pessoas não fazia isso ao visitar outras casas. Os calçados sempre ficavam calçados, mesmo ao entrar na casa, não apenas porque mantinham os pés aquecidos, mas também permitiam que eles mantivessem os pés limpos no chão de pedra, às vezes coberto de feno, em que pisavam. Ainda assim, esta casa era tudo menos normal. O mesmo com o anfitrião lá dentro. Um homem estranho, com certeza. Mantenha o bom senso, meu senhor, Roderick lembrou Ned, que assentiu com uma pequena forma de hesitação. Sim. Mestre Lúthien, fique atrás de nós. Se cairmos em uma armadilha, caberá a você escapar e seguir para Winterfell, sussurrou Ned com Lúthien assentindo relutantemente. Eu preferiria que fosse você quem escapasse do meu senhor. Ainda assim, farei o que me for ordenado, respondeu Lúthien com relutância em seu tom. O trio finalmente entrou na casa, achando que ela estranhamente tinha uma sensação agradável e aconchegante. Como se estivessem no sul durante um verão quente. O cômodo em que estavam era um pouco apertado para uma entrada, mas viram onde podiam tirar as botas e andar em pisos de madeira lisa. Quanto mais andavam, mais amigável a atmosfera era para eles, e ficaram surpresos com o quão brilhante era na casa com tão poucas velas acesas em lugares-chave do prédio. Embora eles rapidamente deduzissem que a razão por trás disso era devido à casa ser feita de madeira e papel, então o risco de um incêndio queimar as coisas rapidamente era muito alto. Entre e sente-se, ordenou a figura do cômodo à direita deles, com uma porta semelhante à que viram na frente da casa, ligeiramente aberta. Sinto-me como uma espécie de aventureiro em uma terra distante e desconhecida, pensou Ned antes de colocar a mão na porta e abri-la lentamente, tomando cuidado para não danificá-la. O quarto em si era espaçoso. Havia uma espécie de esteira estranha, porém intrincada, no chão, em vez de piso de madeira. No meio do quarto havia uma mesa baixa e estranha, mas não havia cadeiras, e o anfitrião da casa estava sentado na esteira como se fosse natural. Seu rosto era de leve diversão ao vê-los inseguros sobre como agir em sua casa e claramente com medo de fazer algo que ele considerasse insultuoso ou desrespeitoso. Foi exatamente como Ned pensou ao entrar na casa estranha. Eles eram aventureiros em uma terra desconhecida. Sentem-se. Por favor, disse a figura calma e respeitosamente enquanto gesticulava para que se sentassem. Não quero falar fora de hora, meu bom senhor, mas onde estão as cadeiras? Perguntou Roderick em um tom cauteloso, mas respeitoso. Não há cadeiras aqui. De onde eu sou, nós as usamos, mas não na área de estar da casa. Não se preocupe, o piso aqui é limpo. Eu não estaria sentado nele se o chão estivesse imundo, respondeu a figura antes de novamente gesticular para que se sentassem. Quando estiver na casa de alguém, faça como eles, mas ainda seja respeitoso à sua maneira, sussurrou o mestre Lúthien, com Ned e Roderick assentindo discretamente antes de se sentarem perto da mesa. Quando chegamos, você disse que estava me esperando, disse Ned, já que não sabia como começar a conversa. Mais cedo ou mais tarde. Seu irmão mais velho deixou uma carta para o caso de algo acontecer com ele, com seu pai, ou possivelmente com ambos, respondeu a figura calmamente antes de pegar seu cachimbo, um fósforo e acendê-lo. Estava em um compartimento escondido da minha mesa, dentro do meu quarto, disse Ned, enquanto a figura assentia. Sim, eu sei.
Eu sugeri a Brandon para colocá-lo lá quando você estivesse em uma viagem de caça ou fazendo algo que o levasse para longe do seu quarto por algumas horas. Estava escondido para proteger você e ele de qualquer outra pessoa que pudesse saber sobre mim até que o momento fosse realmente certo. Considerando como seu cavaleiro aqui reagiu à minha aparição e à necessidade repentina de sacar sua espada, você pode entender por que minha existência é conhecida por um punhado de pessoas. Respondeu a figura com Roderick enrijecendo com suas palavras. Ele realmente ouviu isso. Pensou Roderick enquanto se perguntava se o homem diante deles tinha de fato ouvido suas palavras ou talvez visto algo para supor que algo foi dito daquela maneira. Sim. Embora, para ser justo, meu bom senhor, suas roupas estranhas e o olho adicional fazem com que qualquer um que o veja à primeira vista fique bastante nervoso, disse Ned com respeito enquanto olhava para o terceiro olho da figura por um segundo. A figura riu um pouco daquele comentário. É isso mesmo. Que é uma das razões pelas quais eu me mantenho reservado e longe do resto do mundo. Embora se você estiver aqui, significa que meu aviso a Brandon e Ricard foi ignorado, respondeu a figura com tristeza na voz. Você conheceu meu pai tão bem quanto meu irmão? Perguntou Ned surpreso. Eu conheci seu pai Ricard e o pai dele muitos anos atrás, quando ele ainda era um garotinho aprendendo a caçar comida na floresta. Um bom arqueiro, com certeza, e um espadachim ainda melhor quando tinha idade suficiente para empunhar gelo, disse a figura enquanto observava os três homens o olharem com choque total estampado em seus rostos. Mas isso faria de você bem mais de um século de idade. Você nem parece alguns anos mais velho que Lord Stark, exclamou Lúthien de repente ao saber do homem na frente deles. Verdade. E obrigado por dizer isso sobre eu parecer tão jovem. Eu tento ficar em forma, disse a figura com um toque de diversão na voz. Quantos anos você tem? Roderick perguntou de repente, antes de receber um olhar de soslaio de Ned por fazer a pergunta devido à grosseria por trás dela, mesmo que a pergunta tenha sido feita involuntariamente. Digamos que tenho idade suficiente para ver a ascensão e queda dos dragões, da magia e dos próprios caminhantes brancos, disse a figura, enquanto Ned, Roderick e Lúthien sentiam uma sensação de pavor. Tomar conta de seus corações. Os caminhantes brancos são reais? Perguntou Lúthien, já que ele sempre sentiu que tais criaturas eram matéria de fantasias contadas pelos pais aos filhos para evitar que eles se tornassem selvagens demais. Digamos que os caminhantes brancos e eu temos uma longa e dolorosa história juntos, comentou a figura calmamente em um tom que dizia aos três homens para não se intrometerem. Você é algum tipo de divindade? Um dos antigos deuses? Ou um dos sete? Perguntou Roderick com um senso de admiração, apesar das palavras deste homem serem um pouco exageradas. Um deus? Não. Eu sou um homem. Um homem mortal, que lutou, arranhou, sangrou e chorou silenciosamente a vida toda para chegar onde está agora com o poder de fazer muitas coisas. Muitas coisas terríveis, na verdade. O termo correto para mim mesmo identificar o que sou seria me chamar de sábio. Mas eu escolho não fazer essas coisas porque o mundo não é mais capaz de tolerar alguém como eu. Os altos septões representando os sete me condenariam por ser o que sou e por minhas habilidades. O poder que exerço é perigoso e só assustaria você e ele se fosse visto por si mesmo. Independentemente do que eu seja, os septões nunca foram do tipo que abraça a magia mais do que os grandes mestres que residem na cidadela. Então eu fico fora do caminho deles e observo de longe enquanto o homem muda com o tempo, respondeu a figura enquanto Ned franzia a testa. Perdoe-me por dizer isso, mas não sei seu nome. A carta do meu irmão para mim nunca mencionou isso e na minha sede de conhecimento referente ao motivo por trás da carta dele, nunca perguntei isso, disse Ned enquanto a figura sorria. É Naruto. Uzumaki Naruto. De onde eu venho, o sobrenome vem primeiro em termos de apresentações. Pode parecer estranho para você. Eu entendo. Mas era assim que era quando eu estava crescendo, disse Naruto com um sorriso enquanto Ned, Roderick e Lúthien falavam mentalmente o nome em suas mentes para sentirem o que era antes de sequer considerarem falar o nome dele.
Demorou cerca de 1 minuto até que Ned realmente se adaptasse a essa informação e decidisse prosseguir para uma das razões pelas quais ele estava ali. Naruto da casa Uzumaki, eu vim aqui não apenas para obter respostas, mas para pedir sua ajuda no combate ao Rei Louco Aerys II Targaryen. Ele tem queimado pessoas vivas, matando inocentes, meu pai e meu irmão incluídos. Seu próprio filho Rhaegar Targaryen também sequestrou minha irmã Lyanna e a mantém refém em algum lugar. De acordo com a carta de Brandon, você é um homem de honra, e pode ser confiável para ajudar em uma causa se for solicitada sua ajuda com as razões por trás disso serem dignas. Você vai me ajudar e aqueles que estão lutando nesta guerra contra o Rei Louco. Disse Ned enquanto Naruto ficou em silêncio por um segundo antes de dar uma tragada em seu cachimbo e deixar a fumaça sair pelo canto de sua boca enquanto pensava nas palavras do homem em sua cabeça. Eu respeito você, Ned. Acabei de conhecê-lo, mas mesmo agora posso dizer a você, e os outros dois homens aqui com você são pessoas boas e honradas. Posso ver isso em seus olhos tão claramente quanto posso ver que a neve lá fora é branca pura. Sua casa é bem conhecida desde sua fundação por ser honrada e manter sua palavra quando dada. Seu irmão e pai eram da mesma forma quando se trata de sua palavra e honra. Eu respeito profundamente isso. Quando dou minha palavra ou promessas, eu as mantenho, não importa o que esteja em meu caminho. A casa Lannister pode ter as maiores minas de ouro em todos os 7 reinos, mas as palavras de um Stark valem seu peso dessas mesmas minas. Além disso, se o Rei Louco não for parado, ele queimará toda Westeros até o chão simplesmente porque Aerys sabe que pode, caso ninguém realmente se oponha a ele. Apesar de minhas dúvidas pessoais em retornar ao mundo mais uma vez, eu ajudarei você e seus aliados neste esforço. Nem que seja para garantir que a guerra termine mais rápido com menos vidas perdidas, disse Naruto com Ned, Roderick e Luffy parecendo felizes com esta boa notícia. Obrigado, Naruto. Você não vai se arrepender, disse Ned com um sorriso que não conseguia produzir desde seu casamento com Catelyn. Eu vou cobrar isso de você, Lord Stark. Eu possuo poderes e habilidades não vistos há muitos anos, desde a época dos caminhantes brancos. A visão dos meus poderes e habilidades pode assustar e irritar aqueles ao seu redor. Tenho certeza de que até você percebe que a humanidade sempre teve uma história de temer e odiar o que não entende, a ponto de simplesmente atacar o que teme e odeia em nome de algum senso equivocado. De justiça, respondeu Naruto com Ned assentindo em compreensão. Eu entendo. Não se preocupe, Naruto. Você não ficará desapontado com o exército do norte ou com o de Robert, disse Ned enquanto abaixava a cabeça levemente. Não é você que vai me decepcionar, Ned. São aqueles mais próximos a você, pensou Naruto, já que ele estava esperando Ned por um motivo e não apenas porque o irmão do homem havia deixado uma mensagem escondida para ele, escondida em um maldito compartimento em uma mesa. O Byakugan tinha um poder oculto. Um poder que nem mesmo aqueles nascidos naturalmente com o olho de sua época sabiam a verdade. Com muito chakra, mesmo para ele, controle superior e foco extremo adicionado ao Byakugan, o olho em questão tinha o poder de ver o futuro. Não muito longe no futuro, mas bem o suficiente para ver certos eventos que acontecerão se deixados por conta própria. E Naruto tinha visto muitas coisas acontecerem ao fazer isso. Ruins e boas. Infelizmente, ele via mais coisas ruins do que boas ultimamente. Às vezes, ser um sábio mortal era menos uma bênção e mais uma maldição. Você planeja partir em breve para a guerra, certo? Para se encontrar com Robert, perguntou Naruto com Ned assentindo. Sim, eu realmente planejei ir embora muito mais cedo, mas a mensagem que Brandon me deixou para encontrá-lo, sem saber, atrasou meus planos, respondeu Ned enquanto Naruto assentiu. Ok. Você se encontra com Robert e seu exército. Eu chegarei lá do meu próprio jeito. Eu tenho que colocar alguns dos meus assuntos pessoais em ordem, disse Naruto enquanto seus olhos pareciam se afastar por um momento. Obrigado novamente, Naruto. Sem dúvida sua assistência salvará inúmeras vidas inocentes nos próximos anos, disse Ned antes que ele, Roderick e Luffy lentamente se levantassem, embora de uma maneira um pouco desajeitada. Eles poderiam ter sido piores e tropeçado em cada um.
Felizmente, eles eram jovens e feitos de material mais resistente. Depois que o trio calçou as botas, eles rapidamente deixaram a casa de Naruto, montaram em seus cavalos e voltaram para Winterfell para se mudar com o resto do exército. Bem, Ned e Roderick se mudariam com o exército. Mestre Luwin ficaria em Correrio para cuidar da esposa de Ned, Catelyn Stark, já que havia uma boa chance de ela já estar grávida do filho de Ned. No entanto, após seu nascimento, a criança junto com Catelyn seria movida para Winterfell para protegê-los ainda mais de danos caso o Rei Louco fosse atrás deles. Durante todo o tempo, Naruto ficou sentado ali fumando seu cachimbo, imerso em pensamentos por um longo momento antes de se levantar e entrar em uma sala próxima. Dentro desta mesma sala estavam os muitos itens e armas diferentes de sua antiga vida antes de agora. Cada um deles uma aventura e meia para ele, e aqueles que viveram para ver o próximo poderiam ser falados. Os farpas de hoje poderiam sem dúvida cantar contos de seus feitos e ações junto com aqueles que lutaram ao lado dele durante aqueles conflitos e guerras de antigamente. Tantas guerras. Tanto conflito. Tanta morte. Eu ajudarei este mundo. Eu sairei das sombras e ajudarei este mundo mais uma vez para ver se a humanidade é digna da minha ajuda. Vamos ver o que acontecerá quando o sábio Nidaime dos Sextos Caminhos entrar neste jogo dos tronos, sussurrou Naruto antes de pegar a máscara de 3 olhos, quebrada e agora consertada, que óbito. Usou durante a Quarta Guerra Shinobi, da parede. Não fazia sentido deixar que alguém realmente soubesse quem ele era naquele momento. Capítulo 2 Verdade e Segredos. Já fazia anos desde que a rebelião de Robert chegou ao fim. Aerys II Targaryen estava morto. Morto por seu próprio guarda real, Sir Jaime Lannister, da casa Lannister. Seu filho Rhaegar Targaryen também estava morto. Morto no tridente pelo próprio Robert com seu martelo de guerra no crânio do homem. Logo depois, Robert se autoproclamou rei de Westeros e dos Sete Reinos. Tudo com o apoio da casa Stark, Tully, Arryn do Vale e, claro, da casa Lannister após a batalha no tridente ser vencida para reforçar sua posição. Ainda assim, nem todos estavam felizes com este novo rei sentado no trono de ferro. Ou seja, as Ilhas de Ferro lideradas por Balon Greyjoy da casa Greyjoy, 9 anos depois de Robert assumir o trono. Muitos afirmam que foram os grandes números que derrubaram os Greyjoy. Uma casa vs todo o poder do Trono de Ferro. Mas não foi esse o caso. Não foi apenas uma casa vs o Trono de Ferro. Era uma casa vs o poder do Trono de Ferro e um infame sábio demônio, que foi crucial durante a rebelião de Robert. Quando Robert convocou o poder de seu trono para a guerra para combater os Greyjoys, Ned procurou Naruto para pedir mais uma vez que o ajudasse a acabar com esse ataque não provocado aos Sete Reinos. Claro que dessa vez, Ned não foi tão bem-vindo na casa de Naruto como da primeira vez, e por um bom motivo. Naruto lutou por Robert durante a rebelião de Robert, recebendo alguns olhares estranhos do futuro rei, e dos exércitos em questão quando viram vestido como Obito estava quando enfrentou a aliança Shinobi durante a Quarta Guerra Shinobi. Muitos riram enquanto outros o chamaram abertamente de uma aberração da natureza, devido ao seu terceiro olho, que deveria ser sacrificado em nome dos Sete. Quando Robert o viu, ele estava inclinado a concordar com seus homens no início, apesar de Ned atestar por ele e pedir ao homem para dar a Naruto uma chance de provar a si mesmo. Então Naruto, sendo Naruto, decidiu fazer uma aposta com Robert. Uma aposta em torno de sua vida. Naruto apostou que poderia matar bem mais de 2000 homens com um único golpe de seu Gunbai. Ou melhor, matar 2000 homens com o único golpe do Gunbai de Uchiha Madara, que ele havia tomado após o fim da Quarta Guerra Shinobi. Se ele falhasse em fazer isso por Robert, o futuro rei dos Sete Reinos poderia arrancar sua cabeça, e esse seria o fim. Robert olhou para ele como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que o Rei Louco estava são antes de olhar para Ned, que acenou para ele aceitar, e o fez na frente dos outros soldados do exército ao seu redor. Embora nenhum deles o levasse a sério. E por que deveriam? Ele era um indivíduo estranho, usando uma máscara, com 3 olhos, nenhum dos quais agora era idêntico àqueles que realmente podiam vê-los e viver para contar a história. Um olho era vermelho, o outro roxo, o terceiro um lilás claro que poderia ser confundido com um olho falho que não conseguia mais ver nada.
Mas a piada era com eles quando Naruto andou para frente, sozinho em direção ao exército do outro lado do caminho, rindo dele por pensar que ele poderia lutar contra ele sozinho. Até mesmo o próprio exército de Robert estava fazendo o mesmo enquanto pensava que o sábio mascarado estava louco e simplesmente queria morrer. Ele calou todos eles com um único golpe de sua Gumbai e o exército inimigo de 12.000 homens foi reduzido para 8.000, com os 4.000 que ele matou se tornando pedaços sangrentos ao vento. Depois disso, ninguém riu dele. Muito pelo contrário. Mas não era por isso que Naruto não estava recebendo Ned tanto quando entrava em sua casa para falar com ele. O motivo? Elia Martell da casa Dorne. Esposa de Rhaegar Targaryen e mãe de seus filhos. Crianças inocentes, ainda por cima. Elia Martell da casa Dorne e seus filhos de sangue Targaryen foram a principal razão para esse atrito entre ele e Robert. Naruto havia avisado Ned que Robert não estava são de espírito quando estava em marcha para tomar Porto Real, nem deveriam confiar em Tywin Lannister quando o homem enviou um corvo para Robert com uma mensagem codificada dizendo como ele o ajudaria a tomar o trono do Rei Louco. Após a vitória no Tridente com Rhaegar morto, Naruto sabia que Tywin sabia para onde os ventos da vitória estavam soprando, e não queria ser pego nas consequências quando o Rei Louco eventualmente morresse. Então o leão fez um jogo de poder próprio quando Robert marchou com seu exército para Porto Real e Jaime matou o próprio Rei Louco com uma espada em suas costas. Para garantir que ninguém com sangue Targaryen vivesse para sentar no trono no futuro ou desafiar Robert, Tywin ordenou que Gregor, The Mountain Clegane e Amor Lorth matassem Elia Martell junto com seus filhos. Quando o saque de Kingsland ocorreu através do brilhante ato de Tywin de entrar sob o entendimento do rei para ajudar a defender a cidade e o próprio rei das forças de Robert que se aproximavam. Os dois monstros em armadura fizeram seu movimento, matando a guarda real da Fortaleza Vermelha de uma forma brutal condizente com suas reputações e movidos a acabar com a vida da rainha e seus filhos por ordens de seu senhor. Felizmente, Naruto pôs um fim nisso antes que os dois pudessem executar sua missão. Não que alguém, mas o próprio Naruto soubesse dessa parte. Assim que os dois monstros arrombaram a porta do quarto de Elia, o próprio Naruto apareceu rapidamente via Kamui, e colocou os dois em um genjutsu que os imobilizou por um tempo de apenas 30 minutos. Ainda era tempo de sobra para o que Naruto precisava fazer, que envolvia tirar Elia, depois de explicar algumas coisas para a mulher e seus filhos de Porto Real da mesma forma que ele entrou na Fortaleza Vermelha. Depois disso, Naruto procedeu a usar o jutsu do clone de cadáver, e usou vários corpos que ele havia adquirido na forma de homens mortos que ele havia matado. Uma rápida aplicação de Fuinjutsu para colocar um genjutsu em todos os três corpos para fazê-los parecer como se fossem Elia e seus filhos para qualquer outra pessoa que os visse. Quando Gregor e Armor e Lorth estavam livres do genjutsu, eles estavam de pé sobre um tapete encharcado de sangue cobrindo os corpos, sob a impressão de que haviam feito o feito que suas mentes doentias haviam facilmente criado através da ilusão que Naruto os colocou sob. Quando os dois homens entraram na sala do trono, eles viram Robert sentado no trono, Ned de pé ao lado dele de um lado, e Tywin Lannister do outro, alguns degraus abaixo. Não muito longe deles estava Jaime Lannister, manchado com o sangue do Rei Louco, e o próprio Rei Louco morto no chão com seu olhar louco ainda em seu rosto. Conforme eles se aproximavam do trono de ferro, Tywin estava presunçoso sobre o que tinha feito, e sabia que sua recompensa por isso era o que ele quisesse que fosse perguntado uma vez. Ned olhava para Jaime de vez em quando sobre a quebra de seu juramento de servir o rei fielmente, apesar do rei em questão não estar são de mente. O atrito entre os Starks e os Lannisters piorou quando os dois cães loucos de Tywin chegaram com os corpos de Elia Martell e seus filhos. O longo rastro de sangue saindo do tapete enquanto o arrastava sem esforço pelo chão até o pé dos degraus que levavam ao trono só piorou a situação. Gregor começou a abrir o tapete para mostrar a Robert os três corpos e foi elogiado por Tywin por um trabalho bem feito enquanto o novo rei apenas olhou para os corpos por alguns segundos antes de acenar com a cabeça uma vez em reconhecimento ao feito. Ned, no entanto, queria pegar sua espada e matar os dois homens ali mesmo por esse ato de barbárie que esses dois haviam feito. Qualquer um com olhos capazes de ver poderia dizer que essas mortes não eram limpas nem um pouco e Ned sabia que havia sofrimento por trás de cada uma.
Mas Robert não permitiria. No que diz respeito ao novo rei dos Sete Reinos, o único Targaryen bom era um morto e qualquer um que desse a luz a eles. Enquanto ele não soubesse como eles morreram, para Robert bastava apenas que eles tivessem morrido. Mas não para Ned. Os dois discutiram sobre isso por semanas após Robert se tornar rei e como Jaime, Gregor e Lort deveriam ser enviados para a muralha por seus crimes se não fossem passados à espada. Mas, apesar de toda a força deles em termos de vínculo de amizade, Robert não concordaria com nada disso. Não quando Tywin agora tinha tanta influência sobre ele e o Trono de Ferro. Finalmente, Ned se cansou da teimosia de Robert e deixou Porto Real com seu próprio exército de volta para o norte após o grande casamento entre Robert e sua nova esposa Cersei Lannister. Quando Ned estava partindo com seu exército de volta para casa, Naruto se manteve escondido de todos até agora e falou com o Senhor do Norte sobre as ações questionáveis de seu amigo mais confiável, agora rei dos Sete Reinos após o saque de Porto Real. Ned tentou justificar as recusas de Robert em punir os três chamados cavaleiros, mas as desculpas em si eram fracas mesmo quando explicadas a Naruto, e o sábio balançou a cabeça diante da teimosia de Ned. Mas pelo menos Ned sabia que o que os cães loucos de Tywin fizeram era errado e deveria ser punido por isso. Infelizmente, Ned não tinha força de vontade para agir enquanto Robert estivesse sentado no trono e jurasse fidelidade ao homem sentado nele. Naruto, é claro, disse a Ned que um verdadeiro teste de um homem é dar-lhe poder e ver o que ele faz com ele. Só o tempo diria o que Robert faria no assento do poder e quem ao seu redor tentaria manipular o homem com ele. Felizmente, Jon Arryn do Vale foi nomeado mão do rei e ajudou a criar Robert e Ned adequadamente enquanto cresciam. No mínimo, o governo de Robert teve um bom começo em algum nível, com Jon Arryn estando na segunda posição mais alta abaixo da autoridade real. Mas não era por isso que Naruto estava tendo problemas com Ned quando eles se encontraram uma segunda e terceira vez para pedir ajuda do homem. Uma era para ajudar a lidar com a rebelião Greyjoy e a segunda era para ajudar o suposto filho bastardo de Ned, Jon Snow, a sobreviver a Pox. Naruto não teve problemas em salvar Jon, mas a rebelião Greyjoy seria uma luta unilateral, e ele sabia que Ned também sabia disso. Ainda assim, Ned persistiu com ele em relação à Casa Greyjoy, que a princípio não teve oposição dos Sete Reinos, já que ninguém sabia que isso aconteceria até que fosse tarde demais. Muitos sofreram quando os Greyjoys atacaram, saqueando, estuprando, sequestrando e incendiando tudo o que viam. Eventualmente, Ned cansou Naruto e ele concordou em ajudar a acabar com a guerra rapidamente, mas o sábio disse a ele para não chamá-lo para nada depois que os Greyjoys fossem derrotados. Quando Robert conseguiu uma frota pronta para navegar para as Ilhas de Ferro para acabar com a rebelião contra ele, Naruto já estava na metade do caminho, andando sobre as águas, abrindo um caminho sangrento pela frota Greyjoy com apenas Kubikiri-Bosho. Foi naquele momento que o sábio demônio, como ele tinha sido chamado pelos muitos farpas após a rebelião de Robert falar em canções, logo lhe deu o título de o sábio demônio que fez o deus afogado sangrar, dado quantos homens morreram sozinhos pelas mãos de Naruto. Quando Robert, Ned, Santanis e seus exércitos, frota chegaram às Ilhas de Ferro e ao próprio pique onde Balon Greyjoy da Casa Greyjoy vivia, Naruto tinha causado muitos danos à Casa do Homem. Bem mais da metade do exército representando os habitantes das Ilhas de Ferro tinha caído apenas por suas habilidades. Os próprios filhos primogênitos e segundos de Balon eram os principais entre eles, com a espada de Naruto cortando-os ao meio. Na verdade, apenas o terceiro filho de Balon, Theon, e a única filha, Yara Greyjoy, eram os dois últimos filhos restantes que o homem tinha que ainda estavam vivos. Para piorar ainda mais para Balon em um nível pessoal, Theon estava sendo levado como pupilo de Ned de volta para Winterfell para impedir que os Greyjoys fizessem outra tentativa, e para Ned ver que pelo menos um dos Greyjoys não agisse como o resto em relação ao lema da casa de nós não semeamos, quando o menino tivesse idade suficiente para se tornar seu próprio homem. E agora aqui estava Ned novamente. Uma quarta vez. Droga, Ned! Eu sei que você está aí. Não bata. Apenas entre, tire suas botas e me encontre na sala de estar. Exclamou Naruto para Ned, que estava prestes a bater na porta da casa do sábio.
Eu nunca vou entender como ele sabe que estou aqui, pensou Ned, pois ficava estupefato todas as outras vezes que Naruto sabia de sua chegada, e imaginou que essa era uma das habilidades do homem, ainda não reveladas. Ainda assim, Ned fez o que Naruto lhe disse, e eventualmente foi até a sala de estar da casa onde Naruto foi encontrado sentado no lado mais distante da mesa esperando por seu convidado. Embora, como antes, quando Ned veio pedir sua ajuda em relação à rebelião Greyjoy, o sábio na frente dele não estava feliz, e isso transparecia em seus olhos. Todos os três olhos, nada menos. Ned ainda não sabia como os dois olhos azuis de Naruto podiam mudar para um vermelho e o outro roxo com desenhos estranhos em cada um. Parte dele não queria saber e sentiu que era melhor não saber. Sente-se, Ned, e me conte suas preocupações ou problemas, resmungou Naruto enquanto olhava para um tipo de tabuleiro de jogo com peças já colocadas. Pelo que Ned pôde supor, o jogo tinha sido jogado por um tempo por Naruto junto com outra pessoa, embora quem era esse alguém, o Senhor do Norte não tinha ideia. Novamente, ele não queria saber, e decidiu não perguntar, apesar de Naruto parecer tão focado no jogo de tabuleiro. Preciso da sua ajuda, Naruto. Preciso do seu conselho. Do seu conselho em algo de grande importância, disse Ned com preocupação e interesse na voz e nos olhos. A última vez que você falou assim, foi para pedir minha ajuda para salvar Jon da varíola que ele pegou quando era apenas um garoto, comentou Naruto, enquanto Ned assentiu, pois ele se lembrava daquele dia fatídico. Foi o dia em que ele revelou a verdade à esposa sobre Jon não ser seu filho bastardo, mas filho de sua falecida irmã. Flashback Winterfell muitos anos atrás, Catelyn Tully Stark, às vezes chamada de Cat, estava sentada em uma cadeira bem ao lado da cama de Jon Snow, filho bastardo de seu marido Ned Stark. Ela estava fora de si quando o garoto adoeceu. Sua oração aos deuses antigos e até mesmo ao Sete para que o garoto não fosse de seu sangue, mas de seu marido, por infidelidade, perecesse deste mundo a atingiu fortemente com culpa. Ela queria que uma criança inocente morresse porque ele era progenie de seu marido e uma mulher cuja memória a própria Catelyn desprezava por seduzir o homem com quem se casou a quebrar seu juramento de fidelidade. Mas ela não tinha ideia de que suas orações seriam atendidas dessa forma, seja pelos deuses antigos ou pelos Sete com suas próprias regras em relação a tal pecado contra o juramento de casamento. Ter uma criança inocente morrendo simplesmente por causa de seu próprio despeito não era algo condizente com um Stark ou um Tully, e Catelyn era ambos nesse aspecto. Então ela rezou novamente. Rezou para todos eles novamente. Os deuses antigos. Os Sete. Ela estava rezando para que a varíola fosse embora. Para curar o garoto da doença e deixá-lo viver. Assim que ela fez a oração e as promessas anexadas a ela, Naruto chegou com Ned via Kamui. O homem parecia pronto para vomitar, mas a pura força de vontade e controle o ajudaram a evitar que ele liberasse o conteúdo do estômago. Ned? O que você está fazendo aqui? E com ele ainda por cima, questionou Catelyn ao ver seu marido aparecer praticamente do nada com Naruto, que estava usando sua máscara mais uma vez. Somente Ned, Roderick e Luwin eram dignos de ver seu rosto naquele momento, pois entendiam sua necessidade de privacidade. Ele veio ajudar Jon. Pedi que ele o ajudasse a se curar da varíola, respondeu Ned depois que ele teve forças para falar novamente enquanto Naruto andava ao redor da cama para o outro lado para dar uma boa olhada em Jon. Parece que não preciso fazer nada. A varíola já está recuando dentro dele, disse Naruto após colocar uma mão agora verde brilhante na testa do garoto para escanear a doença do garoto e ver como ela estava progredindo. É mesmo? Perguntou Ned em choque, enquanto Catelyn parecia feliz com isso, apesar de essa felicidade começar a diminuir a cada poucos segundos. Sim. Recentemente também. Embora a razão por trás disso seja estranha, comentou Naruto com uma carranca por trás de sua máscara. Estranho? De que maneira? Perguntou Ned com um toque de preocupação na voz. A doença não foi derrotada pelo próprio corpo de Jon lutando contra ela. Ele teve ajuda. Algo ou alguém curou Jon de sua doença, continuou Naruto com seu scan do garoto mostrando que a poucos estava agora recuando e Jon estaria acordado em algum momento amanhã.
Graças aos deuses, sussurrou Ned enquanto Catelyn concordava. Mas Naruto não estava convencido de que era algo para se alegrar. Ainda não. Não era uma cura que me fez um mestre ou grande mestre. Não. Era uma intervenção divina. E a única maneira de a intervenção divina acontecer é se alguém orasse bastante e se colocasse em um contrato vinculativo. E a única pessoa na sala quando Ned e Naruto chegaram era Catelyn Stark. O que você fez? Perguntou Naruto curiosamente quando se virou para olhar para Cat e viu a mulher ficar tensa com suas palavras. Naruto? Questionou Ned quando viu como o sábio olhava para sua esposa com aqueles 3 olhos penetrantes. Não sei o que você quer dizer, grande sábio, respondeu Catelyn respeitosamente, mas não conseguiu manter os olhos nele quando respondeu. Não minta para mim, Catelyn Tully Stark. Agora não é hora de mentir e guardar segredos de mim quando se trata desse assunto, respondeu Naruto firmemente, com Ned franzindo ainda mais a testa. Eu apreciaria se você não questionasse a honra da minha esposa sobre isso, Naruto. Você é um sábio de antigas artes perdidas e esquecidas, mas eu não tolerarei suas palavras direcionadas à minha esposa, disse Ned ferozmente em direção ao homem. E eu apreciaria se sua esposa fosse honesta comigo e com você sobre o garoto estar curado. O que você prometeu aos deuses antigos e aos 7? Naruto retrucou enquanto ainda mantinha os olhos em Catelyn. Não sei o que você quer dizer, respondeu Catelyn novamente enquanto os 3 olhos de Naruto se estreitavam. Você rezou para que Jon fosse curado da varíola antes de chegarmos. Os deuses dos antigos ou dos 7 responderam ao seu chamado. Você se colocou em um contrato vinculativo com eles. Você fez algumas promessas a eles. Promessas importantes. Promessas que, se não forem cumpridas por você, terão consequências severas e terríveis para você, seu marido, para a casa Stark e até mesmo para a casa Tully. Então o que você prometeu a eles, Catelyn? Questionou Naruto com Catelyn ficando pálida ao ser descoberta e foi visto por Ned quando ele olhou para ela. É verdade? Você prometeu algo aos deuses em troca da saúde de Jon? Perguntou Ned com Catelyn assentindo relutantemente. Eu fiz. Quando você saiu para encontrar algum meio de curar Jon, sem dúvida procurando por ele para te ajudar, eu rezei aos deuses antigos e aos 7 por misericórdia. Para salvar Jon da varíola, respondeu Catelyn enquanto Naruto se abaixava e começava a realmente cheirar o garoto como um animal procurando por algum tipo de cheiro. E eles responderam? Quase não consigo acreditar. Essas são ótimas notícias, de fato. Exclamou Ned alegremente, pois isso mostrava que Catelyn estava se aquecendo para Jon, apesar de como as coisas tinham começado entre os dois. Não, não é Ned, respondeu Naruto para Catelyn, apesar das boas notícias que o Senhor do Norte acabará de receber sobre Jon. O que você quer dizer? Jon foi curado pelos próprios deuses, rebateu Ned enquanto Naruto balançava a cabeça. Você esqueceu, Catelyn fez uma promessa a eles. Ou melhor, promessas. Plural. Como mais de uma promessa. Você deveria estar se perguntando quais são essas promessas específicas que ela fez a eles? E se está em seu poder vê-las cumpridas, disse Naruto com Ned agora olhando para Catelyn, que desviou o olhar dos dois. O que você prometeu a eles? Catelyn. O que você prometeu a eles para que a vida de Jon fosse salva pela Pox? Perguntou Ned quando Catelyn hesitou em responder. Eu prometi que pressionaria você para legitimar Jon para se tornar um Stark e que eu criaria Jon como se ele fosse meu próprio filho. Meu próprio filho, respondeu Catelyn finalmente enquanto Ned olhava para ela em choque antes de abraçá-la. Eu não tinha ideia. Sinto muito, meu amor. Eu não queria te incomodar tanto, sussurrou Ned enquanto a segurava perto dele. Apenas para Naruto rir e balançar a cabeça para eles. Você não deveria abraçá-la tão de repente, Ned. Não depois do que acabei de descobrir, respondeu Naruto enquanto terminava de examinar Jon, que ainda dormia. Por quê? Catelyn manterá sua promessa e eu a ajudarei de qualquer maneira que puder, disse Ned, enquanto ainda segurava sua esposa perto de si e franzia levemente a testa para o sábio. Eu não sei sobre a primeira parte, mas o que eu sei é que Jon ficou doente porque o garoto recebeu a varíola dos mesmos deuses que o curaram.
E a única razão pela qual eles fariam isso é se alguém rezasse para eles para matá-lo, respondeu Naruto enquanto dava a Ned um olhar penetrante antes de irem até Catelyn. Não. Não, eu não vou acreditar, afirmou Ned com Naruto balançando a cabeça. Acredite no que quiser, Ned Stark. Mas eu sei o que sinto e cheiro em Jon. Os mesmos deuses que o curaram da varíola, deram a ele a varíola, e eles só o curaram porque foram movidos pelas palavras de Catelyn no acordo que ela fez com eles. Ela se uniu, você, seus filhos e basicamente suas duas casas neste acordo de promessas feitas. Promessas que eu suspeito que ela não teria cumprido e nunca teria contado a você em primeiro lugar, comentou Naruto enquanto Ned olhava para Catelyn e podia dizer pela maneira como sua esposa podia olhar de volta em seus olhos que o sábio falava a verdade. Catelyn, por quê? Por que você desejaria, por que você rezaria para que Jon morresse? Para receber a varíola? Ele é uma criança inocente, questionou Ned enquanto Catelyn começava a chorar e tinha um olhar feroz nos olhos. Por que eu odiava o que ele representava, Ned? Você foi para a guerra para lutar contra o Rei Louco. Eu aceitei. Dado o que aconteceu com sua família. Os homens vão para a guerra. Lutam entre si. Matam-se uns aos outros. Quando você voltou, fiquei tão feliz em ver que você havia retornado vivo, e ainda inteiro, apesar de saber que um pedaço de você que eu não conseguia ver estava perdido no processo. Mas quando você também trouxe Jon de volta e o chamou de seu bastardo, eu não pude suportar isso. Eu não queria suportar isso. Você fez um juramento para mim quando nos casamos com Ned Stark. Um juramento sagrado de ser fiel a mim e nunca se deitar com outra mulher enquanto eu estivesse vivo. O garoto era a prova viva e respirante de que você havia quebrado seu juramento sagrado para mim. Todos os dias eu via Jon crescer e o lembrete constante de sua infidelidade. Então, sim, eu rezei para que Jon morresse. Para ser abatido de alguma maneira e deixar que sua existência contínua, que era sua própria vergonha, não me assombrasse mais, confessou Catelyn, pois sentiu que a necessidade de se conter não era mais possível, e apenas desabafar o que seu coração gritava para ser dito. Mas isso mudou quando ele pegou varíola, concluiu Ned, enquanto Catelyn assentiu. Eu odiava Jon. Ou melhor, eu odiava a mulher que o trouxe ao mundo. Eu odiava o fato de você ter se deitado com uma mulher que não era eu e ter dado à luz a esta criança do seu sangue, mas não do meu. Eu queria que Jon morresse, mas não por meio da varíola. Um acidente de cavalo. Caindo da escada. Uma pedra solta da torre atingindo na cabeça. Uma morte rápida é o que eu queria, Ned. Não a varíola. Não algo que faria uma criança inocente, mesmo um bastardo como o seu, sofrer. Quando percebi o que tinha feito para colocar Jon nesse sofrimento, a culpa que senti por isso me envergonhou muito. Eu sou um tule de sangue. Você sabe que o lema da nossa casa é família, dever, honra. No fundo, eu sabia o que tinha feito com Jon, e sua possível morte ia contra todas as coisas que minha casa defende. Então eu rezei. Rezei para que a varíola fosse removida e que eu tivesse a chance de remover tal desonra de mim e da minha casa. Mas mesmo que Jon tenha sido curado da varíola pelos deuses, seja pelos antigos, ou pelos próprios sete, parte de mim não quer honrar minha promessa a eles, respondeu Catelyn enquanto Ned olhava para ela em choque e Naruto suspirava. Você tem que honrar isso, Catelyn. Você tem que. Se não fizer isso, ambas as nossas casas sofrerão por isso. Nossos filhos sofrerão. Exclamou Ned enquanto Catelyn assentiu, mas estava claro que ela ainda estava brava com ele. Não seria assim se você tivesse mantido seus votos, Ned Stark, e não tivesse gerado um bastardo com uma mulher que eu nunca conhecerei. Por anos, eu vivi com o fato de que havia uma mulher sem rosto em seu nome que eu posso odiar abertamente e a pessoa mais próxima que eu sou capaz de odiar por seu crime está nesta cama-se. Recuperando da doença que minha raiva e orações colocaram nele, disse Catelyn com Ned desviando o olhar envergonhado, pois ele sabia que isso era parcialmente culpa dele. Mais uma vez, Naruto riu dos dois. Droga, Ned, quando você estraga algo grande, você estraga algo grande, comentou Naruto enquanto se afastava de Jon e se sentava em outra cadeira perto da porta.
O que você quer dizer? Perguntou Ned enquanto Naruto lhe lançava um olhar penetrante de "Você sabe muito bem o que eu quero dizer", o que mostrou ao Senhor do Norte que ele sabia a verdade sobre Jon. O que você acha que eu quero dizer, Ned? Honestamente, eu sei que você fez uma promessa para sua irmã, mas acho que neste caso, você pode contar a Catelyn o segredo, respondeu Naruto com Ned olhando para ele e Catelyn olhando para os dois. Confusa. Que promessa? Ned, do que ele está falando? Que segredo você tem escondido de mim sobre sua irmã Lyanna? Perguntou Catelyn enquanto Ned hesitava em responder. Não é algo que eu queira contar. Não é que eu não queira te contar, Cat, mas temo que os olhos e ouvidos das muralhas ao nosso redor em Winterfell estarão ouvindo quando eu não quero que eles ouçam, respondeu Ned enquanto Catelyn estava confusa. Se você está preocupado com alguém ouvindo que não deveria, disse Naruto preguiçosamente antes de quebrar seu cajado de monge no chão e a sala logo ficou coberta de linhas e mais linhas de Fuinjutsu. Ned, perguntou Catelyn preocupada ao ver a linha de Fuinjutsu nas paredes e ficou um pouco assustada com isso. Relaxa, Catelyn. Naruto está apenas garantindo que ninguém nos ouça nesta sala. Certo. Disse Ned com Naruto assentindo. Está certo. Ninguém fora desta sala terá a habilidade de ver ou ouvir qualquer coisa que aconteça aqui. Então vá, Ned. Diga a ela o que você não conseguiu depois de voltar da guerra contra o Rei Louco sobre Jon, disse Naruto com Ned absorvendo e soltando um longo suspiro antes de se preparar para revelar seu segredo. Jon não é meu bastardo. Ele não é meu filho, disse Ned enquanto olhava Catelyn nos olhos com sua esposa olhando para ele em choque. Se ele não é seu filho ou bastardo, então quem? Quem é a mãe dele? Quem é o pai? Perguntou Catelyn enquanto Ned olhava para Naruto, que acenou para ele continuar. Ele é filho de Lyanna. Jon não é um Snow. Ele tem o sangue de um Stark Targaryen em suas veias, respondeu Ned com Catelyn ofegando em choque. A filha de Lyanna? E de sangue Targaryen também? Mas isso significaria que Rhaegar. Ele a violou, disse Cat em choque com Ned balançando a cabeça enquanto Naruto revirava os olhos. Não. Ela não foi estuprada. Ela nem foi sequestrada por Rhaegar como eu pensei a princípio. Minha irmã foi com ele de boa vontade. Você se lembra do torneio em que ele venceu e proclamou Lyanna a rainha da beleza na frente de todos lá? Até na frente da própria Elia Martell? Todos ficaram chocados com o que ele fez, mas, apesar disso, minha irmã realmente aceitou, e não ficou chocada com suas ações como eu pensei que ela ficaria ao receber o título, já que era de um homem casado. Na verdade, Lyanna se apaixonou por Rhaegar, e foi com ele em segredo para Dorne na Torre da Alegria, onde eles fugiram. As regras do casamento em Dorne são muito mais abertas lá e, portanto, permitiram que o casamento fosse legal, apesar do segredo, disse Ned enquanto Catelyn o olhava chocada. Como você sabe de tudo isso? Perguntou Catelyn enquanto Ned fechava os olhos por um segundo e relembrava a memória. Porque Lyanna me contou isso, bem antes de sua morte. Depois de trazer Jon ao mundo, Lyanna morreu logo depois por perda de sangue. Eu prometi a ela que protegeria Jon de seus futuros inimigos. Jurei pela minha honra como Stark e então escondi a verdadeira identidade de Jon de todos os outros. Até o nome da mulher com quem supostamente me deitei é falso. Vila foi o nome mais próximo que consegui pensar na época para impedir que Robert ou Tywin Lannister soubessem a verdade quando o vissem pela primeira vez quando eu disse a eles que ele era meu bastardo, respondeu Ned com Catelyn olhando para o marido com uma carranca na última parte. Tywin Lannister eu posso entender dada sua traição ao Rei Louco, mas, Robert? Por que você desejaria proteger Jon de Robert? Jon é filho de Lyanna, afirmou Catelyn já que ele sabia o quanto o homem amava a irmã de Ned. Ela foi a razão pela qual Robert foi para a guerra em primeiro lugar. Porque o ódio de Robert pela casa Targaryen em geral é, infelizmente, muito maior do que seu próprio amor por Lyanna Stark, disse Ned antes de contar a ela sobre Robert aprovar o que Gregor Clegane e Amor e Lorch fizeram com Elia Martell depois que mataram seus filhos.
E acrescentar que Jon é filho de Rhaegar Targaryen de seu tempo com Lyanna em Dorne faria Robert ficar vermelho e esmagar seu filho em pedaços com seu martelo de guerra, acrescentou Naruto, pois sabia que era verdade. Mas Jon é filho de Lyanna, protestou Catelyn enquanto Ned balançava a cabeça. E Rhaegar é o pai de Jon. Lyanna amava Rhaegar. Não Robert. Se Robert descobrisse a verdade, ele teria percebido que suas razões para a guerra eram baseadas em uma mentira. Um amor que não seria correspondido por ela nem um pouco. Ele teria matado Jon num piscar de olhos. Eu sei que ele teria feito isso sozinho, sem um pingo de misericórdia ou arrependimento. Então, quando chegou a hora de passar Jon como meu bastardo na esperança de salvar o legado de Lyanna, eu contei uma história de como eu estava bêbado após a morte de Lyanna na Torre da Alegria, e me rendi a uma noite de paixão com uma mulher que eu realmente não conhecia. Robert nem pensou que eu enganaria com minha mentira e nem mesmo questionou. Na verdade, ele se divertiu com a ideia de que eu faria tal coisa, e brincou como a única vez pode ser a mais condenatória, dado meu casamento com você. Tywin, eu sei, teria questionado o nascimento de Jon mais de perto se não fosse pelo fato notável de que as próprias feições Stark de Jon são fortes demais para dizer que ele é qualquer outra coisa. Que não um Stark, explicou Ned enquanto Catelyn olhava dele para Jon e começou a chorar. Eu não acredito. Eu quase matei o filho de Lyanna. Oh, pelos deuses antigos e novos, o que eu fiz? Disse Catelyn antes de abraçar o marido e chorar em seu peito. Você rezou para que ele vivesse, Cat. Já chega, respondeu Ned enquanto a abraçava. Não exatamente, Ned. Ela ainda tem uma promessa a cumprir. Duas delas, se bem me lembro, disse Naruto enquanto olhava dos dois para a forma adormecida de Jon. Sim, você está certo, Naruto. Precisamos manter aquelas duas promessas que Catelyn fez. Ninguém faz promessas aos deuses antigos ou aos sete e sai delas ileso, disse Ned enquanto o homem olhava para Catelyn, mas ela estava claramente preocupada. Mas como? A única maneira de legitimar Jon é pedir a Robert para fazer um decreto real com o apoio do Alto Septão. Se ele descobrisse que a verdadeira herança de Jon era a parte Targaryen, disse Catelyn enquanto a imagem de Jon sendo morto pelo martelo de guerra de Robert a fazia estremecer. Ele não vai saber. Não vou contar a ele sobre Jon ser parte Targaryen. Ele está sendo legitimado como um Stark. Se Robert ou o Alto Septão perguntarem, direi que Jon ficou doente com a varíola, e você rezou aos deuses para salvar sua vida. Como eles responderam quando você prometeu me ajudar a legitimá-lo como um Stark? Posso ter inúmeras testemunhas testemunhando que Jon teve varíola e Mestre Luwin confirma que Jon estava perto da morte. Robert sabe que eu nunca mentiria para ele sobre tal coisa e o Alto Septão poderia facilmente alegar que o que aconteceu com Jon sendo curado foi o ato dos sete, disse Ned, pois sabia que Robert faria isso por ele se perguntado e com a evidência dos deuses agindo em nome de Jon seria perfeito para torná-lo um Stark. Como deveria ter sido desde o começo. Mas e quanto a Cersei? A esposa de Robert? Ela é uma Lannister? Ouvi falar dessa mulher e como ela age perto de outros que buscam fortalecer sua casa. Essa mulher lutará com Robert com unhas e dentes para manter Jon um bastardo, respondeu Catelyn com uma careta de Ned, já que ele tinha ouvido mesmo sobre a mulher ser uma mulher muito possessiva. Quando se tratava de cobiçar o poder. Ela não está errada, Ned. Cersei verá isso como um ataque à base de poder da casa Lannister nas terras ocidentais e ao Trono de Ferro, acrescentou Naruto, já que ele sabia o que Cersei fez com a pobre Mag, a rã, quando a Bruxa da Floresta e sua última discípula verdadeira, todos aqueles anos atrás, durante suas viagens pelo mundo, mesmo antes de Ned encontrá-lo, se escondeu nas terras Lannister. Naruto havia avisado Mag sobre tentar usar seu poder que ele ensinou para olhar para o futuro era perigoso para qualquer um saber abertamente. Naturalmente, Mag decidiu ignorá-lo e fazer isso de qualquer maneira. O que era uma pena, já que Mag tinha tanto potencial e era raro para ele ver tal potencial durante suas viagens por Essos. Infelizmente, Mag teve alguns problemas sérios com algumas pessoas altamente ricas e igualmente poderosas de lá com o uso de sua leitura da sorte. Como tal,
Ela teve que fugir de Essos e chegar a Westeros, onde acreditava que a floresta perto de Casterly Rock seria segura para se viver. Pelo menos até Cersei aparecer e levar a descrição de seu futuro para o lado pessoal, quando as respostas para as perguntas que Mag lhe deu não foram as que ela queria. Cersei havia retribuído Mag por sua adivinhação mandando matar a bruxa da floresta violentamente sob a premissa de viver ilegalmente nas terras Lannister. Nem mesmo a rainha Cersei pode impedir o Alto Septão de reconhecer que o que aconteceu com Jon foi uma intervenção divina e a promessa vinculativa que ele fez, respondeu Ned, sabendo que teria alguns problemas no futuro com Cersei dificultaria a vida de Robert no processo ao pedir para legitimar Jon como um Stark. Mas essa era a vida de um rei. Bem, se não sou mais necessário aqui, vou me despedir e confiar o futuro Jon Stark aos seus cuidados amorosos mais uma vez, disse Naruto antes de fazer uma saudação simulada, remover as linhas de Fuinjutsu das paredes e desaparecer de vista através do Kamui. Eu nunca vou me acostumar a ver isso, comentou Catelyn com Ned sorrindo. Você deveria tentar viajar dessa maneira, brincou Ned, já que a viagem da casa do sábio até Winterfell quase o fez vomitar. Acho que vou passar, respondeu Catelyn antes de sorrir e sentar-se na cadeira ao lado de Jon Snow, que logo se tornaria um verdadeiro membro da família. E Catelyn Tully Stark faria o que deveria ter feito desde o começo com o jovem Jon quando ele foi trazido para casa por Ned. Ela iria amá-lo como se ele fosse seu próprio filho. Fim do flashback. Tenho visto alguns sinais perturbadores ultimamente. Sinais dos próprios deuses de algo ameaçando minha casa. E recebi uma mensagem de um corvo de Porto Real informando sobre a morte de Jon Arryn. Ao mesmo tempo, Catelyn recebeu uma mensagem de sua irmã Liz afirmando que os Lannisters eram responsáveis por sua morte por veneno, e tinham fugido para o vale com seu único filho Robin, disse Ned com Naruto suspirando longamente e continuando a fumar seu cachimbo enquanto seus olhos ainda estavam no jogo de tabuleiro. Imagino que não foi só isso que te assustou, Ned. Essas ocorrências foram pelas mãos de mortais. Não de deuses, comentou Naruto com Ned assentindo, embora seu rosto estivesse cada vez mais preocupado. Eu estava na floresta caçando com meus filhos, Jon e Theon. Nós notamos uma loba terrível morta perto de um riacho. Ela tinha sido morta pelo veado em uma luta com os chifres do veado em sua garganta. Ao mesmo tempo, notamos uma ninhada de filhotes de lobo terrível, e percebemos que a loba terrível tinha de alguma forma dado à luz apesar de sua morte. Cada filhote foi reivindicado por um membro da minha família, mas isso fala mal para mim, já que o lobo terrível é o símbolo da minha casa, respondeu Ned com Naruto assentindo, já que isso parecia um pouco estranho em sua mente. E você quer que eu tente interpretar os sinais corretamente para ver se todos esses sinais de deuses e homens são uma combinação de algo maior voltado contra a casa Stark, concluiu Naruto, enquanto Ned assentiu. Eu apreciaria muito. Sei que estou pedindo muito de você por fazer isso por mim quando você quer ser deixado em paz. Especialmente depois do problema com a casa Bolton há 5 anos, disse Ned com Naruto dando a ele um olhar afiado do tipo você deveria ter ficado de olho neles. Após a rebelião Greyjoy, deixei claro para Robert, você, Santanis e quase todas as outras casas no caminho da guerra que eu queria ser deixado em paz. Robert não se importou a essa altura, já que ele descobriu por seu irmão mais novo Santanis que eu o impedi de capturar e matar Viserys e Daenerys Targaryen durante sua própria rebelião. Na época em que os dois Targaryens ainda eram apenas crianças em seu navio fugindo de Dragonstone para Essos. Ele não podia me punir, então Santanis era seu próximo melhor alvo. E quanto à casa Bolton, o babaca ganancioso e seu filho bastardo deveriam ter me deixado em paz como todo mundo. Declarou Naruto com raiva, pois ele estava contente em estar em sua casa, sozinho e em uma solidão feliz longe da violência do mundo. Apenas para Rose Bolton e seu filho bastardo Ramsay Snow fazerem uma visita a ele para pedir sua ajuda para dar a ambos poderes semelhantes para aumentar a grandeza da casa Bolton. Rose não fez segredo para ele que não estava feliz sob o domínio da casa Stark e queria se tornar o novo Guardião do Norte. Ele tentou apelar para Naruto para ver seu ponto de vista sobre como o Norte estava ficando fraco sob o governo da casa Stark.
Hoose queria que sua casa se levantasse e se tornasse os governantes do norte e o controlasse com um punho de ferro que não tivesse medo de esfolar aqueles que o desafiassem em vez de mandá-los para a muralha. Naruto disse não a Hoose em relação a derrubar a casa Stark para que a casa Bolton pudesse se erguer simplesmente pelo motivo de que o homem que falava com ele era um idiota. Um idiota ganancioso, que há muito tempo gostava de machucar as pessoas, e queria tornar suas práticas legais depois que Ned Stark tornou ilegal exatamente aquilo pelo qual a casa Bolton era conhecida. Naruto explicou a Hoose que seu poder não era transferível para outros. Mesmo que fosse possível, Naruto não tinha intenção de transferir tal poder para um babaca sádico como Hoose, muito menos para seu filho bastardo maligno Hansi. E sim, Naruto disse exatamente essas mesmas palavras na cara de Hoose e Hansi. Eles não aceitaram bem suas palavras. Isso foi provado aproximadamente uma semana depois, quando Hoose e Hansi voltaram com os homens mais elitistas de sua casa, que compartilhavam das mesmas tendências sádicas. Tudo isso envolvia esfolar, torturar, estuprar alguém independentemente de seu gênero e, por toda parte, matar qualquer um simplesmente porque todos acreditavam que era seu direito como membros da Casa Bolton. Na verdade, os homens bandeira de Hoose eram pessoas sádicas, cruéis e não tinham medo de trair um companheiro nortista ou qualquer outra pessoa se tivessem a chance ou o comando do próprio Hoose. Bastardos sádicos, tanto no sentido figurado quanto, em alguns casos, no sentido literal. Cada homem trouxe seu próprio conjunto de armas e habilidades para derrubar Naruto, para que pudessem descobrir como tirar o poder do sábio dele, para que pudessem tê-lo. Com esse poder, a Casa Bolton se levantaria e se tornaria o poder dominante no norte, e talvez até mesmo em todos os 7 reinos. Hoose e Hansi, é claro, falharam em perceber que Naruto não era alguém que enfrentasse ameaças de seus peões e simplesmente se encolhesse de medo deles. Ele tinha visto probabilidades piores em termos de números apontados contra ele. Ele tinha enfrentado probabilidades piores apontadas contra ele. Oponentes piores também na forma dos caminhantes brancos eras atrás, muito tempo atrás, quando Bran, o construtor, pediu sua ajuda para manter tudo além da parede gigante de gelo longe de alcançar o resto dos 7 reinos. Se ao menos as pessoas soubessem que não era a mágica que impedia o gelo da parede de derreter, mas o próprio chakra da natureza infundido nele. Em todo caso, Naruto viu o pequeno exército de 200 homens, mais Hoose e Hansi entre eles ostentando armas, e olhares cheios de sede de sangue direcionados à sua pessoa. Hoose acreditava que tinha vantagem, apesar das habilidades lendárias de Naruto em matar bem mais de 10 vezes mais homens do que Hoose trouxe com ele. Provocando Naruto enquanto chamava o sábio de idiota por não dar a ele e seu bastardo o que eles queriam. Dizendo como quando eles reivindicassem seus segredos, toda a casa Bolton reivindicaria seu poder, e o norte cairia sob suas mãos gentis com a maneira como foi falado, fazendo os homens ao redor dele rirem. Parou quando Naruto soltou uma risada divertida. Flashback 5 anos atrás. Você acha algo engraçado em minhas palavras, ó grande sábio? Zombou Hoose Bolton ao ver Naruto cercado por todos os lados por seus homens. Não. Eu só acho terrivelmente engraçado e triste como depois de tantos anos de vida para ver uma era após a outra, eu acho que a raça humana ainda está cheia de idiotas gananciosos, famintos por poder e chupadores de pau. Idiotas gananciosos, famintos por poder e chupadores de pau como você, seu filho e todos esses homens que o seguem tão cegamente. São pessoas como você que me fazem desejar que os caminhantes brancos voltem e matem cada humano e tragam seu inverno sem fim. Talvez então eu durma bem à noite e não tenha que me preocupar se os humanos valem a pena salvar ou não. Naruto zombou de volta e viu os homens de Bolton parecendo enfurecidos com suas palavras. Hansi especialmente se ofendeu muito com isso, apesar de ser tão jovem e não gostava quando alguém falava de volta com ele. Até mesmo seu pai quando era ensinado pelo homem, mas o garoto queria a aprovação do pai, apesar de ser um bastardo, e assim ouvia sempre que podia. Ainda assim, quando você é um garoto que se diverte com o sofrimento dos outros e já fez isso no passado, é de se esperar. Como Ned deixou essa família em particular fazer o que queria por anos estava além da compreensão de Naruto. Mate-o. Traga-me seu terceiro olho.
Quero comê-lo bem na frente dele. Aposto que se eu comê-lo, ganharei alguma forma de seu poder, ordenou Hansen com raiva enquanto apontava sua espada para Naruto. Com um rugido poderoso e uma investida, os membros da Casa Bolton tentaram atacar Naruto com seus números maiores e suposta habilidade com suas armas. Não que isso importasse, Naruto só teve que esperar até que estivessem perto o suficiente para murmurar duas palavras simples com o olho esquerdo indo do azul normal para o roxo para mostrar que seu Rinnegan estava agora ativado. Shinra Tensei, exclamou Naruto antes de atingir os homens com uma explosão enorme, fazendo corpos, sangue e partes de corpos voarem para todos os lados. Foi um fim sangrento para os homens de Rose Bolton. Seu sangue, tripas e membros cobrindo a neve para manchar a cor pura do branco. Ela seria coberta em uma hora devido à neve que caiu este ano ser extra pesada nesta parte do norte. Quanto a Rose e Hansi, eles ficaram chocados ao ver um uso tão pequeno de seu poder matar seus homens de bandeira de uma maneira tão violenta. Decidindo jogar seu único trunfo, Hansi foi capaz de agarrar uma garota amarrada escondida pelos cavalos homens devido a estar amarrada horizontalmente para que ela não fosse vista por ele. Dê-nos seu poder! Dê-nos seu poder ou essa vadia morre, ordenou Hansi enquanto segurava a garota perto e uma lâmina em sua garganta. Não! Eu não posso entregar meu poder. Além disso, mesmo se eu pudesse fazer isso, você só o usaria para torturar todos em sua linha de visão por diversão, respondeu Naruto calmamente, embora seu tom fosse tão frio quanto o inverno aqui. No norte. É claro que eu torturaria pessoas por diversão. Aqueles que têm poder fazem as regras. Eu quero seu poder para que eu possa fazer o que eu quiser. É isso que as pessoas com poder fazem e eu quero esse poder. Eu terei seu poder ou o sangue maravilhoso dessa garota por todo o meu corpo como pagamento pela sua desobediência. Exclamou Hansi como se fosse a coisa mais natural do mundo. Hansi é definitivamente seu filho, apesar de ser um filho bastardo, Rose. Ele puxou você em muitos aspectos. Mais uma razão para eu matar vocês dois agora e então saquear o Forte do Pavor para garantir que a Casa Bolton nunca mais possa se erguer com nenhum de seus homens, comentou Naruto secamente antes de estalar o pescoço. Você não vai nos matar. Meu filho vai matar a garota e ser um sábio significa que toda vida inocente é preciosa para você. Ou seja, se você tentar nos matar, ela morre também. E a morte dela estará em suas mãos tanto quanto estará nas de Hansi quando ele cortar sua garganta, comentou Rose em um tom confiante. Presunçoso, você tem tanta certeza? E se eu souber que ela faz parte do seu plano para me fazer render? E se eu souber de fato que ela não é realmente uma refém, mas uma participante voluntária dessa trama, e que foi com Hansen no passado em uma de suas muitas caçadas com os vários plebeus que ele encontra para se divertir semanalmente? Você realmente acha que eu me importo se essa vagabunda sádica que te ajuda for morta pelo garoto de quem ela gosta tanto, apesar de saber que nunca poderá ficar com ele quando eles forem mais velhos? Questionou Naruto com um sorriso de Rose e sua confiança desaparecendo um pouco. Eu vou matá-la. Eu vou matá-la para obter seu poder. Se ela morrer, o sangue estará em suas mãos. Exclamou Hansi com um olhar insano nos olhos do jovem garoto. Na verdade não vai. E já que a garota ajudou em suas pequenas caçadas sádicas no passado, não me importa se a garota vive ou morre por suas mãos, ou pelas minhas. De qualquer forma, não importa muito, já que nenhum de vocês vai sair vivo desta região do norte, respondeu Naruto antes de se mover num piscar de olhos e ficar atrás de um chocado Rose Bolton. Antes de bater o punho nas costas, no peito do homem, e jogar o corpo fora como se fosse lixo. Considerando o que o homem tinha feito durante seu tempo de vida, parecia ser bastante apropriado jogá-lo fora dessa maneira. Hansi, claro, agora estava lívido. Seu pai estava morto. Qualquer chance de provar seu valor para ser um Bolton legitimado estava agora perdida para ele. Mesmo depois de tomar medidas para forçar seu pai a considerar isso no futuro, envenenando secretamente seu meio-irmão para que o homem morresse. Sem o herdeiro natural, Rose teria que legitimar Hansi no futuro para fornecer à casa Bolton um herdeiro. Em alguns anos, Rose não teria escolha, a não ser fazer de Hansi um Bolton.
Mas agora sua morte mudou isso. Em sua fúria, Hansen cortou a garganta da garota, para seu horror e choque que o garoto que ela amava mataria daquela forma. Claro, isso não importava muito, já que Naruto iria matá-la, e Hansen juntos. Tudo o que isso fez foi acelerar a morte dela alguns segundos antes da de Hansen, que aconteceu quando Naruto apareceu na frente do bastardo e enfiou seu punho no rosto do pirralho com a força de uma marreta. O cérebro do menino virou mingau e o próprio Hansen estava morto antes de cair no chão. Soltando um suspiro cansado, Naruto facilmente fez alguns clones das sombras para limpar essa bagunça, e prosseguiu em direção ao Forte do Pavor como se estivesse passeando no parque. Levaria algum tempo a pé para chegar ao Forte do Pavor, mas Naruto sentiu que estava tudo bem, já que não queria ensanguentar as mãos muito cedo, e queria aproveitar a beleza maravilhosa da natureza que estava ao seu redor. Antes de fazer um buraco gigante onde o Forte do Pavor estava, enchê-lo com muitos e muitos corpos mortos. Literalmente. Fim do flashback. Bem, Ned, a boa notícia é que o ato de John Arryn não é a vontade, ou o desejo de quaisquer deuses que vigiam Westeros. Sejam eles deuses antigos, os Sete, ou qualquer outra religião nos Sete Reinos. Isso foi feito por várias figuras atualmente espreitando nas sombras para mover peças em jogo para suas próprias maquinações e jogadas por poder, respondeu Naruto finalmente enquanto olhava para o jogo de tabuleiro. E as más notícias? Perguntou Ned, sabendo muito bem que as boas notícias vinham acompanhadas de más notícias. Há sinais pelo que você me contou de algum tipo de divindade trabalhando contra você. Não os deuses antigos e nem os Sete, então não são eles. Especialmente porque eu sei que você e Catherine mantiveram suas promessas em relação a John depois daquela pequena conversa que todos nós tivemos, apesar da repercussão que isso causou na corte de Robert, respondeu Naruto com uma carranca e moveu uma peça para frente no tabuleiro de jogo. Mas que divindade iria contra nós? Perguntou Ned, já que ele não achava que nenhum dos deuses adorados nos diferentes reinos e nos Sete Reinos como um todo iria querer lhes causar mal. Não é uma divindade real por si só. É mais um demônio real do inferno que está tentando ascender para se tornar uma divindade, removendo todos os outros no processo. Ele tem adoradores em Essos muito cegos por sua devoção a ele e é considerado Senhor da Luz que eles têm lá. Ele fica mais forte em tempos de guerra, conflito, dor e, claro, queimando pessoas vivas na fogueira com fogo de todas as coisas, desde que seja em seu nome. Claro, isso só o torna mais forte se todas essas coisas forem feitas em seu nome. Quanto mais pessoas são mortas, sacrificadas por meio de fogo em seu nome, mais forte ele eventualmente se torna, e deseja usar você como um peão ou trampolim para um dia desafiar os outros deuses por meio do conflito. Sem dúvida, ele tem um ou terá um de seus sacerdotes ou sacerdotisas já em Westeros, se não em breve o suficiente para começar o processo de conversão, respondeu Naruto enquanto ainda fumava seu cachimbo calmamente. Então uma falsa divindade demoníaca está tentando causar problemas para minha casa na esperança de que isso cause problemas e o torne mais forte para combater os outros deuses, supôs Ned enquanto Naruto assentiu. Sim, mas mesmo assim, Ned, você precisa manter sua inteligência afiada e os olhos abertos no futuro próximo, respondeu Naruto, enquanto Ned assentiu novamente, mas parecia hesitante em dizer algo. Naruto, minha esposa acredita que Robert virá aqui no norte para Winterfell para me nomear mão do rei. Se isso for verdade e os Lannisters estiverem por trás da morte de Jon Arryn, uma conspiração sinistra está sendo feita nas sombras. Um lugar para todas as minhas habilidades como um guerreiro do norte, eu não consigo ver nem um pouco. Eu sei que não tenho o direito de lhe perguntar isso, mas, você virá comigo para Porto Real? Perguntou Ned com Naruto gemendo em seu pedido. Ned, você sabe que eu não sou amado por Robert. Ou pelos Lannisters. Inferno, eu não ficaria surpreso se o Alto Septão pedisse ao rei para ordenar minha execução simplesmente por causa dos meus poderes, e como eles são desaprovados pelos Sete. O que, ao contrário do que o Septão pode lhe dizer, é 100% falso. Os Sete não odeiam magia. Eles apenas odeiam quando as pessoas usam magia para propósitos obscuros. Afirmou Naruto antes de soltar um suspiro.
Preciso de você em Porto Real comigo se eu me tornar a mão do rei lá. Não sou tão ingênuo quanto já fui para acreditar que aqueles que cercam Robert são honrados e o ajudarão a proteger seu reino de cair em ruínas. O que você deixou como prova da traição da casa Bolton depois de destruir o Forte do Pavor foi uma lição difícil para alguém da minha idade e com minhas crenças aprender, disse Ned, já que o problema com a destruição da casa Bolton e a razão por trás disso pelas próprias mãos do sábio mostraram a Ned que nem todos no norte eram confiáveis. Se Robert fizer de você a mão do rei, quem governará Winterfell e o norte? Perguntou Naruto casualmente com Ned tão focado nele que o protetor do norte não conseguiu ver uma peça no tabuleiro se mover discretamente bem debaixo do seu nariz. Meu filho Robb pode governar o norte em meu lugar. Ele é meu herdeiro, afinal. E Jon poderá ajudá-lo caso algo aconteça mais ao norte na muralha como um membro da Patrulha da Noite, respondeu Ned, já que Jon havia falado sobre levar o negro para ficar com seu tio Benjen. Jon indo para a muralha é legal, mas como um membro da Patrulha da Noite? Eu desaconselho fortemente isso, respondeu Naruto com Ned franzindo a testa. Por quê? Perguntou Ned curiosamente, pois achava que Jon ir voluntariamente era uma coisa boa. Não me entenda mal, Jon é um bom rapaz, e você o treinou bem para ser um bom lutador ao usar uma espada. Mas o fato é que a Patrulha da Noite não é mais o que era antigamente. Está cheia de assassinos, estupradores, ladrões, escória desonrosa, que vai lá para evitar ser passada pela espada. Aqueles da muralha que são honorados e podem mantê-los na linha são muito velhos ou muito poucos em número. Todos nos 7 reinos sabem que Jon se tornou um bastardo legitimado neste ponto e aqueles das pessoas vis ou pobres enviadas para a muralha olharão para ele com grande desdém. Eles ainda o verão como um bastardo, que teve sorte em ter um pai amoroso como um alto senhor, apesar de tudo mais, e recebeu um estilo de vida confortável. O único tipo de bastardo que é odiado ainda mais do que um bastardo de um nobre de alta patente ou rei, é um bastardo legitimado por seu pai, e afirmo que muitos diriam ser alguém que ele não deveria ter na vida. Aqueles da muralha não receberão Jon de braços abertos, Ned, disse Naruto, com Ned franzindo a testa ao ouvir essas palavras. Eu não tinha pensado nisso. Mas Jon deseja ir para a muralha e ele tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões na vida. Eu não vou tentar tirar o direito dele de forjar seu próprio destino, disse Ned com Naruto assentindo já que ele concordava. Eu entendo. O que estou sugerindo é que Jon visite a muralha sob o pretexto de inspecioná-la em busca de fraquezas e visitar seu tio. Não o deixe fazer o juramento necessário para se tornar um membro da Patrulha da Noite. Pelo menos ainda não. Se o que vi até agora é algo para se levar em conta, ele como um de seus membros não fará bem a você, ou à casa Stark, no futuro. Por enquanto, apenas o faça ir como seu representante à muralha para ver quantos homens estão lá e inspecionar as várias defesas antes de reportá-los aqui para Robb, disse Naruto com Ned dando a ele um aceno relutante. Jon não vai gostar disso. Pelo menos não no começo, comentou Ned com Naruto balançando a cabeça. Eu sei. Apenas diga a ele para esperar para assumir o compromisso até depois de subir lá primeiro para fazer um relatório sobre o status do muro em si. Que você quer que ele sinta o muro antes de jurar sua vida a ele? Respondeu Naruto com Ned pensando antes de concordar. Eu vou falar com ele quando eu voltar. Se alguma coisa, isso vai permitir que Jon pense sobre todas as suas escolhas antes de tomar qualquer decisão, disse Ned enquanto Naruto sorria para o homem. Essa é a ideia. Quanto a eu ir com você para Porto Real. Você tem certeza de que me quer lá? Robert não tem amor por mim e nem sua esposa. Isso pode causar um pouco de atrito, mesmo antes de deixarmos Winterfell para Porto Real, questionou Naruto novamente com Ned assentindo. Eu conheço Robert bem o suficiente para que ele me ouça sobre isso de uma forma ou de outra, apesar de sua antipatia por você em um nível pessoal. Além disso, você ajudou a garantir sua realeza ao Trono de Ferro mais do que ele está disposto a admitir, respondeu Ned com Naruto ficando em silêncio por um momento. Se ele soubesse que ajudei Elia Martell e seus filhos a escaparem de Porto Real vivos para Dorne. Eu disse ao príncipe Dornês para manter a fachada de que eles estavam mortos e seu lado dos 7 reinos estava fervendo de raiva por isso.
O príncipe Dora não tem problemas com isso, já que ele é o chefe mais frio e calmo da família governante em Dorne. O príncipe Oberyn é o mais agressivo dos dois e quase entrou em guerra apenas com os Lannisters por isso, se eu não tivesse dito a ele que suas ações só colocariam em risco sua irmã e seus filhos. Robert odeia todas as coisas Targaryen e não teria problemas em contratar assassinos de todos os cantos dos Sete Reinos para matar qualquer um com sangue Targaryen ou que fosse casado com um. Enquanto Robert acreditar que eles estão mortos, Dorne junto com a família real de lá estão a salvo de danos, e ainda há a questão dos próprios filhos do Rei Louco. Eu provavelmente deveria fazer uma visita aos dois ou ver se algum deles herdou a loucura de seu pai. Droga, a endogamia causa mais danos do que a maioria das pessoas imagina, pensou Naruto enquanto suspirava novamente e olhava para o tabuleiro antes de mover outra peça. Naruto? Perguntou Ned ao ver que o sábio estava perdido em pensamentos. Foda-se. Eu vou te ajudar em Porto Real, Ned. Mas falando sério, eu não vou segurar sua mão enquanto estiver lá toda vez que você bater em um obstáculo. Pelo que eu sei, muitas cobras têm feito seus ninhos em Porto Real, e o servo não tem mais força para mantê-las na linha. Não que Robert tenha feito isso em primeiro lugar. Não se surpreenda se essas cobras planejarem atacar você em algum momento onde seu veneno tem efeitos duradouros se mordido, alertou Naruto com Ned assentindo, mas sorrindo do mesmo jeito. Obrigado, meu amigo. Sei que estou pedindo muito, dado que você prefere a solidão, dado seu passado. Mas os Sete Reinos e o Reino dos Homens precisam de você agora mais do que nunca. Só posso fazer muito por Robert como mão do rei e sou apenas um homem do norte. Não consigo ver, ouvir ou entender a linguagem das sombras e do engano. Sou um soldado que luta e mata seu inimigo no campo de batalha, onde posso encará-lo nos olhos, disse Ned com Naruto acenando para ele e observando o guardião do norte deixar sua casa após apertar sua mão em respeito. Embora eu deteste voltar ao mundo mais uma vez, sinto que nem eu tenho escolha no assunto do que minhas visões me mostraram recentemente. Para tomar cuidado com a leoa e seus filhotes, que não são veados de verdade. Para não confiar num homem com dedos pequenos. Para garantir que a toca do lobo esteja protegida do kraken adormecido, caso a besta do oceano perceba o quão vazia a toca do lobo realmente está quando um dos seus retorna com tais notícias. Então a questão dos caminhantes brancos e seu ódio por todas as coisas vivas. Malditos clones de Zetsu. Pensei que tinha matado você há mais de milhares de anos. Mas parece que você não apenas sobreviveu, mas mudou a composição genética do seu corpo, realmente encontrou uma maneira de se reproduzir e evoluiu para essas abominações que o norte chama de caminhantes brancos. Pelo menos eles não têm mais aquela maldita vontade de Kaguya os levando a fazer isso. Embora agora a deles esteja tão ruim quanto, se não pior, disse Naruto para si mesmo enquanto mais peças no tabuleiro estavam se movendo e ele soltou outro suspiro. As peças deste jogo de tronos estavam se movendo mais uma vez. Fim de capítulo. Até a próxima pessoal. Aqui se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.